Vamos abrir as Escrituras no Salmo de número 39, verso 7. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Ainda um texto mais no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, vamos ler os versos 5 até os 7. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Normalmente um texto na carta aos Romanos, no capítulo 15, no verso 4. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amado Pai, muito obrigado por conquistar o nosso coração com as glórias do Teu Filho. É isso que nós queremos mais uma vez. Que o Espírito nos revele as glórias de Cristo Jesus. Que nosso coração seja despertado a uma genuína esperança, porque Tu estás dispensando o Teu rosto no Teu Filho para nós. Senhor, Teu Espírito Santo tenha toda liberdade em nossos corações. Senhor, anda diante de nós e nos conduz com Teu cajado. Em nome de Jesus. Vamos voltar ao nosso texto de referência, Lucas capítulo 1. Nossa intenção esta noite é prosseguir com o encargo que o Senhor tem confiado no nosso coração em relação à bem-aventurada esperança. Esse é um assunto transcendental e totalmente convergente com o encargo da vida cristã nos lugares celestiais. Nós já entendimos, de parte do Senhor, que somos privilegiados por Ele de termos nascido nesse tempo. No tempo que é a conclusão da obra de Deus, onde a plenitude será dispensada diante dos nossos olhos, onde nós esperamos com uma grande expectativa o dia do nosso glorioso encontro com o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus. E gostaria de ver com os irmãos algumas marcas que podemos encontrar na vida de Zacarias e Isabel, sendo eles uma preciosa alegoria do que significa uma esperança viva em torno à manifestação de Cristo. Porque o contexto no qual é descrito o primeiro capítulo, até o segundo também, do livro de Lucas, é um contexto de antessala à primeira vinda de Cristo. Assim como eles viveram com uma grande expectativa e esperança naqueles dias prévios à manifestação do Verbo encarnado, assim eles são um grande exemplo para nós. Eles são, Zacarias e Isabel, uma grande evidência de Deus e dos tratos de Deus sobre as suas vidas. E o que o Senhor também quer ganhar nos nossos corações nestes dias.
Então, tem alguns movimentos interessantes no relato que o Espírito Santo registra da vida de Zacarias e Isabel, que queremos analisar e pedir ao Senhor a luz necessária para Ele falar essa palavra não só como uma história, não só como um registro literário, senão extrairmos aqui a vida que está contida nesses versos. Vida que é muito necessária que seja hoje experimentada pela igreja, pela noiva do Senhor. Então, rapidamente, irmãos, olha aqui como começa o relato do Espírito em torno a Zacarias e Isabel. No verso 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia. Eu gostaria de chamar a atenção primeiramente nessa frase. O foco inicial está naquele que estava utilizando o trono da Judeia. Esse é Herodes o Grande, o usurpador de um trono por movimentos políticos corruptos. Então veja bem quão interessante é trazer uma aplicação contextual ao primeiro movimento desses personagens que são protagonistas da antessala da primeira vinda de Cristo. Nosso foco é Zacarias e Isabel. Mas olhe bem, Herodes estava sentado no trono. Então, amados irmãos, essa é uma evidência para você não se surpreender que antes do retorno do Senhor terá uma liderança de corrupção a nível moral, social, político, espiritual. Não é uma surpresa diante dos nossos olhos o cenário que vive hoje o Brasil. Não é uma surpresa diante dos nossos olhos o cenário de corrupção que vemos nós na Latinoamérica. Não é surpresa diante de nós o cenário de corrupção moral, espiritual, política, social, a comoção das águas agitadas desse mundo. Como isso vai avançando na degradação, na medida que avançam também os dias. Tem aqui um homem terrível assentado no trono. Para ele chegar nessa posição de ser o rei da Judeia, ele matou a sua esposa. Ele matou 2 dos seus filhos. Ele exiliou a sua primeira esposa. E exiliou também o seu primeiro filho. Ele fez de tudo possível para poder proteger o poder nas suas mãos. Amados irmãos, eu com muito respeito gostaria de colocar para vocês o seguinte. Quando tenho a oportunidade de conversar com irmãos do Brasil, é inevitável que o assunto de escândalo social que a nação hoje está vivendo não atinja os corações. Inevitável, inevitável. Mas veja bem qual é a avaliação de Deus em torno a isto. Tinha o Herodes no trono da Judeia, mas Deus, ele não se importou nesse movimento aqui de arrancá-lo do trono. Quando nós vemos homens corruptos, corrompidos, ocupando vozes de liderança social, reivindicando movimentos que atentam contra o governo, a glória, a santidade de Deus, nós temos uma tendência rápida a orar para eles serem destituídos. Tem um movimento protestante no Chile que ele busca uma participação política para ver se de alguma maneira então o evangelho pode penetrar nessas esferas e fazer uma mudança social. Mas não é a isto que o Senhor nos chamou.
nem também. O Senhor não nos chamou para ficarmos desapontados, sofrendo como aqueles que não têm esperança nenhuma. Veja bem a avaliação de Deus em torno desse assunto. Ele utiliza um par de frases. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, para falar do cenário escuro no nível moral, no nível espiritual, no nível social da nação de Israel. Mas imediatamente ele coloca o seu foco aqui. Um sacerdote chamado Zacarias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. Deus tem o seu foco naqueles que têm seu foco nele. De alguma maneira, irmãos, se vocês me permitem, o Senhor não tem interesse hoje em mudar as circunstâncias sociais, porque elas podem cooperar de alguma maneira com o seu propósito. O Senhor está buscando aqueles que têm interesse nele. O Senhor está esperando corações abertos para Ele. É isso que significa a vida de Zacarias e Isabel. O Senhor encontrou um caminho no ministério e na vida de Zacarias. Quanto precisamos orar diante do Senhor para Ele encontrar caminho em nós, nesse tempo onde todos parecem fechar as portas para Ele. Então, muito interessante ver que o Senhor, Ele trabalha, Ele faz sua obra, Ele avança no seu propósito através dos pequenos. Quem ia pensar em Zacarias e Isabel? O contexto social era tão difícil. Tinha tanta corrupção moral, tanta corrupção espiritual. Alguém que não pertencia à linhagem de Judá estava utilizando o trono da Judeia. Um idumeu, um filho de Esaú, que estava desarraigado da promessa e o chamamento de Deus. Mas rapidamente o Espírito nos coloca o foco naquele que é um sacerdote. Aquele que estava fazendo uma ponte de conexão entre os céus e a terra. É claro, visando no sumo sacerdote que é Cristo Jesus, mas ele tinha seus interesses nos céus. Os nomes Zacarias e Isabel são muito interessantes. O nome Zacarias significa Deus se lembra. E Isabel significa Deus jurou. Você já parou um tempo para pensar quão importante é aquele registro do Espírito naquele contexto? Porque me parece que aqui tem uma referência implícita aos pais de Zacarias e Isabel. Tinha passado 4 séculos, onde a voz profética era considerada por todos algo que não estava ativo. O último profeta tinha sido Malaquias. As últimas palavras dele tinham visado a vinda daquele que viria no poder e no espírito de Elias. Daquele que prepararia o caminho para o Messias. Mas, por 4 séculos, parece que os céus estavam fechados. Mas algo aconteceu nas famílias de Zacarias e Isabel. Que eles colocaram um nome que tinha uma realidade espiritual. Era a experiência deles diante do Senhor. Os pais de Zacarias, Deus se lembra. Os pais de Isabel, Deus jurou. Irmãos, muitas vezes nós pensamos que o Senhor esquece das nossas orações. Muitas vezes nós pensamos que o Senhor não está atendendo o nosso clamor pelo progresso da sua obra nesse tempo. Vemos a corrupção ao nosso redor e pensamos, Senhor, quando vas a manifestar-te?
Mas veja bem aqui a esperança viva dessas famílias. Deus se lembra. De que Deus se lembra? O próprio profeta Malaquias nos dá uma luz. No capítulo 3, o verso 16, diz: Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro. Falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Os céus estão atentos. Eles têm a expectativa. O Senhor, os olhos do Senhor passam por toda a terra, buscando aqueles que têm um coração que é totalmente para Ele. Cada um falando para o seu companheiro o nome do Senhor. Uma experiência vital com aquilo que o Senhor é. O nome do Senhor. É claro que isto aqui é um assunto para nosso ensino. Os céus têm grande expectativa daqueles que têm uma memória viva de quem é o Senhor. Deus se lembra daqueles que estão a favor da vontade de Deus nesse momento tão complexo da história humana. Deus não esquece o progresso do seu propósito. Se nós temos um coração de devoção por Ele, de devoção pela sua glória, o Senhor ganhará caminho nos nossos corações e Ele completará o seu propósito diante dos nossos olhos. Há uma outra coisa que ocupa a memória do Senhor e esta a ocupa eternamente. O salmista diz no Salmo 8, o que é o homem para que dele te lembres? É muito claro, irmãos. O salmista estava falando num sentido espiritual, profético, não da raça humana, sino do homem, com uma H maiúscula. Aquele novo homem da nova criação. É isso que ocupa o coração de Deus pela eternidade. É isso que fez Cristo vir na sua primeira vinda. E é isto que fará Cristo voltar na sua segunda vinda. A manifestação do propósito de Deus consumado, cumprido, pleno. Aquele novo homem da nova criação. Cristo, o cabeça. A igreja, a noiva de Cristo, o seu corpo. Para dar a conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Diante de principados, potestades, diante de todo o universo. Porque Deus tem um grande propósito no seu coração. Cristo exaltado. Cristo acima de todas essas coisas. Cristo cheio de todas essas coisas. Todas essas coisas cheias de Cristo. Mas unido a Cristo Jesus, o cabeça, está o Cristo corporativo. Nós. É aquilo do que Deus se lembra. É aquilo que Deus não esquece. É aquilo que Deus tem sempre vivo no seu coração, esperando a consumação daquela hora. Veja comigo ainda um texto adicional para entender esse assunto da memória de Deus. No livro de Ruth. Vocês conhecem bem a história de Ruth. Nós vamos ler aqui um par de versos para acrescentar algo em relação a Deus e a sua memória com o seu propósito. No capítulo 2, o verso 19 diz: Então, disse-lhe sua sogra: Onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E Ruth relatou à sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei
é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Irmãos, para poder entender esse assunto da memória do nome do Senhor, veja bem esse relato aqui. Tinha saído de Belém um apóstata, Elimeleque. Ele tinha chegado nos campos de Moabe junto a Noemi e os seus filhos. Ele perdeu tudo por ter deixado o Senhor. Na verdade, ele morreu. Seus filhos morreram. Noemi ficou desamparada. Algo soberano aconteceu no coração de Ruth, que ela decidiu dar um passo a favor da vontade de Deus. Pela providência divina, ela entrou a espigar nos campos de Boaz. E aconteceram coisas lindas. Por exemplo, Boaz, com uma frase tão meiga, ele diz: não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo. Ele diz, de alguma maneira, este é o teu lugar. Aquele campo, vocês sabem que é uma figura do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele diz, filha minha. Ele comunica um sentido de pertença. Um outro movimento interessante. Verso 12 do capítulo 2. O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Irmãos, essas são coisas que falam dessa realidade espiritual que Cristo fez pela igreja. Ele nos colocou em si. O Pai nos colocou em Cristo. Nós estamos naquele evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Nós fomos refugiados debaixo das asas do Senhor. Ruth responde assim: achei graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva. Agora Boaz fala para ela: chega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. Irmão, olhe os movimentos de amor aqui demonstrados. E agora perceba novamente o relato que nós acabamos de ler. Porque Noemi estava preocupada de onde ela tinha trabalhado. De onde ela tinha estado. Mas qual que foi a resposta de Ruth? Veja bem. O nome do homem com quem hoje trabalhei. Noemi perguntava onde. Mas Ruth tinha só uma coisa no seu coração. O nome de Boaz. Ruth talvez nem se importou onde ele estava espigando. O coração de Boaz tinha conquistado ela. Então veja bem, ela lembrou do nome dele. Ele disse, é Boaz. Isso significa nele está a força. Ele é uma figura de Cristo Jesus. E olha o que acontece em Noemi. Aquela Noemi era Mara, no final do capítulo 1. Era amarga. Ela estava amargurada, porque ela tinha vivido a desgraça por ter deixado o Senhor lá quando saiu de Belém. E não tinha esperança alguma. Mas nosso Deus é aquele que nos conduz da desgraça até a glória. Estando nos mortos em pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Deus tem um porém sempre em nossas vidas. É esse o evangelho de Deus. Deus tem um porém para nós. Aquele porém que Ele é rico em misericórdia. Então Ele se manifestou aqui na vida de Ruth. Ele providencialmente revelou Boaz para ela. E aquela Noemi que era Mara, quando escutou aquele nome, ela disse, bendito seja do Senhor. Noemi, de alguma maneira, até antes dessa conversação com Ruth, ela era uma árvore seca. Ela era um tronco de uma árvore que não tinha vida. Ela estava estéril. Mas quando ela ouviu o nome do parente chegado,
daquele que podia remi-las, aquele. Então ela acordou. Ela foi revitalizada. Ela teve palavras de louvor ao Senhor. Antes disso, ela só estava amargurada. Mas quando o nome do Senhor veio através do nome de Boaz para ela, então ela era uma outra mulher. O que quero mostrar com isso aqui? Que a memória do nome do Senhor é um assunto vital nesse tempo. Por isso que Paulo fala para Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo. E é a palavra do Espírito para nós hoje. Lembrarmos do nosso Senhor. Termos presente Ele sempre. Meditarmos nele. Vivermos nele. Desfrutarmos da glória que Ele abriu para nós. A memória do nome do Senhor tem a ver com um relacionamento com Ele, que é um relacionamento experiencial. Saber quem Ele é hoje. Qual que é o nome que Deus comunica para nós hoje. Qual que é a experiência que Deus quer revelar. Qual que é a face que Deus quer revelar do seu Filho para nós hoje. Isso gera vida. Quando tem desconsolo, o nome do Senhor vem trazer vida. Vem trazer bálsamo aos nossos corações. Então é isso. É essa a experiência de Zacarias e Isabel. As famílias deles tinham memória do nome do Senhor. Eles lembraram que Deus se lembrava também do seu propósito. Mas o principal foco está com aquilo que vem depois desses versos que acabamos de ler em Lucas. No terceiro movimento que o Espírito Santo relata aqui em Lucas capítulo 1. Podemos voltar, por favor. Um assunto interessante é aqui os versos 6 e 7. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos. Irmãos, olhemos essa frase aqui com cuidado. Porque mesmo que eles eram justos diante do Senhor, eles tinham uma carência grande. Não só uma carência natural. Eles eram, na verdade, uma figura de uma carência espiritual, que é uma marca da geração que está na antessala do regresso de Cristo. A esterilidade de Isabel foi uma marca que o Espírito Santo aqui registrou daqueles que Deus estava usando para avançar com o seu propósito na antessala da primeira vinda do Messias. Mas como nós queremos, então, extrair a vida desse texto, se perceba também quão atual é esse assunto. Não tinham filhos. Porém, irmãos, nós não podemos ser levianos em interpretar essa questão. Nós não podemos ser levianos em falar de esterilidade espiritual. Devemos compreender qual que é a hermenêutica, a interpretação que a Escritura nos permite, que o Espírito Santo nos permite, para trazer a realidade contextual, espiritual desse texto aqui. Por que eles não tinham filhos? O que isso significa? Qual que é a marca que caracteriza a nossa geração diante de Deus, na antessala da vinda do Senhor? Como é possível que estejamos falando de esterilidade? Então veja comigo um texto no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 11, o verso 12. E no dia seguinte, isto é, depois da entrada triunfal em Jerusalém, na última semana de Jesus, antes da crucifixão. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Este é Jesus. Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E, chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Precisamos complementar esse relato com uma palavra contextual aqui em Isaías, capítulo 28, verso 4. Só preste atenção no final daquele verso. O figo, antes do verão, que vendo alguém e tendo ainda na mão,
ou engole. Preste atenção a essa expressão aqui. O figo antes do verão, que vendo alguém e tendo ainda na mão, o engole. Então você pode entender que Jesus, ele estava saindo de Betânia. O significado espiritual de Betânia é a casa dos figos. Era um lugar onde o Senhor se sentia em repouso. De alguma maneira nós podemos dizer assim. A glória de Deus repousava em Betânia. O Senhor não tinha encontrado caminho em Jerusalém. Ele veio aos céus e os céus não o receberam. Porém, numa pequena aldeia, do lado de Jerusalém, tinha um amigo chamado Lázaro, uma amiga chamada Marta, uma outra amiga chamada Maria. Era o lar que continha a glória de Deus. O próprio tabernáculo de Deus estava com eles, tinha amizade com eles. Você pode imaginar que ele saiu aquela manhã de lá sem um café da manhã? Me desculpa, mas eu penso talvez que ele já tinha comido. Mas, independente disso, ele foi caminhando até Jerusalém e no meio do caminho, ele teve fome. Irmãos, que coisa tremenda. Jesus com fome. O Filho de Deus, o Filho do homem com fome. O que é aquela fome? Será que é uma fome literal? Na verdade, esse texto aqui é uma parábola viva. Não é apenas um relato. Cristo encarnou essa parábola aqui. É o verbo de Deus tendo fome. De alguma maneira, é Deus tendo uma necessidade. Então, por causa daquele texto que nós limos lá em Isaías, capítulo 28, você vai ver que antes do verão chegar, existia a possibilidade de encontrar figos prematuros nas figueiras. De fato, se uma figueira tinha folhas, e muitas folhas, era muito possível colocar a mão na figueira e pegar um figo. Mas olha o que aconteceu aqui. Foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas. Nós estamos falando de uma realidade espiritual aqui. O Senhor Jesus tinha fome. Deus tendo necessidades. Ele foi buscar onde aparentemente teria uma resposta àquela necessidade. Buscou e não encontrou senão folhas. É isto, irmãos, o que se traduziu depois na maldição daquela figueira, para ela ser estéril sempre. Então, se a gente quer entender o que é o princípio de não ter filhos, aqui no Novo Testamento, é este assunto. Deus não estava encontrando lugar onde satisfazer as suas necessidades. Como isto, já temos dito, é uma marca da geração que está na antessala da volta de Cristo. Isso tem uma aplicação para nós. Irmãos, que coisa tremenda pensar-se que o Deus, que é totalmente satisfeito em si mesmo, o Deus da glória, ele gere necessidades que espera supri-las através do seu povo. Que tremendo, irmãos. Como nós podemos falar que um Deus completo tem necessidades? Isso me assombra. Eu gostaria de fazer uma configuração com outro texto lá em Atos capítulo 7, o verso 49. A gente conhece o discurso de Estevão na hora do seu martírio. E ele diz assim: porque qual é o lugar do meu repouso? Citando as palavras de Deus. E que casa me edificareis? Deus não estava encontrando um lugar de repouso. As necessidades de Deus não estavam sendo supridas. Então ele manifesta a realidade da sua glória e da sua casa naquele verbo que se tabernaculou. Mas ele espera encontrar a realidade daquele tabernáculo que abriu também junto conosco. É Cristo, o precursor da glória da casa de Deus.
É Ele a casa cheia de glória. Mas aquela casa foi aberta para nós entrarmos também. E na expectativa do seu regresso, quando o tabernáculo do céu seja aberto, como foi lá lido no Apocalipse capítulo 7. Ele está esperando que nós também entremos naquela habitação de glória e que o Senhor possa repousar a sua glória entre nós. E esse é o grande assunto. Se nós queremos compreender o que é essa figura de Zacarias e Isabel não terem filhos, o fato é este. É como que Deus não está encontrando um caminho para satisfazer a sua grande necessidade. E é isto assombroso, porque sua grande necessidade nesse tempo é poder encontrar um lugar onde repousar a sua glória. É uma questão que compromete a glória do Senhor. Quando o Senhor colocou sua mão naquela figueira, Ele encontrou só folhas. Irmãos, que assunto sério. Porque, no sentido geral, talvez essa geração cristã pode ser como uma figueira com uma linda folhagem, mas sem realidade espiritual. O que é das nossas vidas diante do Senhor? Ele está encontrando um lugar onde repousar a sua glória? Ou ele está metendo a mão e só está encontrando folhas? Folhas de aparência de uma vida genuína, espiritualmente falando. Será que o Senhor está encontrando só folhas entre nós? Ou será que o Senhor está conseguindo ver e pegar um desses figos prematuros que garantem um fruto no verão? Uma das grandes marcas da apostasia é a aparência da piedade. Irmãos, nós precisamos hoje ajustar a nossa vida íntima diante do Senhor. É Ele quem conhece e Ele ama a verdade no íntimo. Ele sabe quanta realidade espiritual tem depositado em nós. E isso é uma resposta a quanto nós estamos habituados a vivermos no Santo dos Santos. Porque é ali que está o rosto de Deus. E o Senhor abriu aquele lugar para nós. Veja bem, irmão, esse assunto da glória do Senhor, dele querer colocar o seu repouso, repousar, satisfazer a necessidade de repousar a sua glória entre nós. Será que ele está encontrando o caminho entre nós? A oração do salmista lá no Salmo 27 é muito especial. Porque ela representa uma singeleza, uma simplicidade, que é o caminho para que o Senhor possa estar satisfeito. Simplicidade diz assim: uma coisa pedi. Uma coisa só. E essa buscarei. Eu posso habitar na casa do Senhor para contemplar a sua formosura. Irmãos, quando nós meditamos nessa questão de contemplar a formosura do Senhor, eu fico surpreendido que Deus tem aberto para nós um caminho de revelação. É uma obra de graça imensa. Você lembra um texto lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 27? Jesus vai dizer assim: ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Você já gastou um tempo a meditar naquela expressão? Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Os seres humanos temos a tendência de conhecer coisas. Nós buscamos o fundo do microcosmos e do macrocosmos. E não conseguimos chegar nem no ápice da imensidão, da amplitude do que aquilo é. O ser humano apenas nem se conhece a si mesmo. A gente não tem harmonia nem com o universo, nem com nós mesmos. Como então é possível que o ser humano possa conhecer
Deus. É impossível, naturalmente falando. Por outra parte, nós temos a tendência a nos conformar com a medida que nós temos de revelação de quem é Cristo Jesus. Nós pensamos que já conhecemos Ele como o Cordeiro de Deus. Pensamos que já conhecemos Ele como o mediador, como o sumo sacerdote, como o Salvador, como o Senhor, como se fosse o único que Deus tem para dispensar. Revelações parciais em torno a isso. Mas veja bem, só o Pai conhece totalmente o seu Filho. Por quê? Porque é o conhecimento eterno do Filho eterno de Deus. Nós nunca pararemos de conhecer e desfrutar as glórias de Cristo. Porque sabe, irmão, se algum dia nós parássemos, se algum dia tivesse um limite, então Ele já não é mais Deus. Essa glória do Senhor é eterna. É tremenda. E o mais surpreendente, irmãos, é que Deus se moveu a favor do homem para dispensar o seu rosto. Por isso o Senhor diz: te louvo ou te agradeço, Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios, dos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. O Pai se moveu a favor de nós, para Ele dispensar a glória do seu Filho. Amados irmãos, o próprio Pai, no momento, afastou o seu rosto do seu Filho, para nós ganharmos o seu rosto para sempre. Pensando naquela frase, Deus meu, por que me abandonaste? Um dia Martinho Lutero se encerrou no seu escritório e ninguém podia tirá-lo daí. Irmãos, essa frase é tremenda. Ele ficou num êxtase. Não queria comer nada. Não conseguia falar com ninguém. Ele estava admirado diante daquele momento em que Deus escondeu a face do Senhor Jesus. Então, depois de passadas algumas horas, Lutero disse um par de palavras àqueles que estavam com ele ao redor. Que assunto tremendo. Deus abandonado no próprio Deus. Ninguém pode entender. Irmãos, o fato de que Deus tenha afastado sua face do seu Filho para revelar Ele para nós é um assunto tremendo. Nós devemos nos arrepender diante do Senhor, porque nós temos resistido o dispensar da glória que o Senhor abriu para nós. O lugar santíssimo está aberto. O caminho para conhecer a Deus, para desfrutarmos da glória de Deus, para que a glória do Senhor repose em nossos corações, foi aberto. Nós fomos lavados no sangue do Cordeiro. O Espírito Santo veio fazer morada em nós. Ele quer ganhar lugar nos nossos corações. O Senhor quer repousar a glória na sua casa. Ele quer dispensar. Ele enviou seu Filho para abrir aquele caminho. E nós estamos aqui de braços cruzados. Quando foi a última vez que oramos de modo genuíno diante do Senhor, dizendo: uma coisa eu pedi a Ti, Senhor. Contemplar tua formosura. A singeleza, a simplicidade dessa oração. Ela é o foco principal que a igreja deve ter nesse tempo. A glória do Senhor. O compromisso com a glória do Senhor. Uma visão renovada de quem é Cristo. Quanto nós precisamos daquilo, meus irmãos. Nossas orações, elas atingem a muitos salvos. Mas aqui veja o caminho que o Espírito Santo traçou para nós. Uma coisa só. Contemplar a formosura do Senhor. Quanto nós precisamos orar com realidade espiritual aqui. Para Ele poder repousar sua glória sobre nós. Me permitam, irmãos, ler um texto aqui no Evangelho de Marcos. No capítulo 9. No verso 14. Antes desse relato, o Senhor teve a experiência da transfiguração com seus íntimos.
Pedro, Tiago e João. Então, a partir do verso 14, você vai encontrar uma situação muito difícil no vale. Eles tinham descido do monte. Quando estavam descendo, eles viram uma grande multidão. Viram alguns escribas que estavam disputando com os discípulos do Senhor. Então, naquele momento, parece que o pai do menino, que era a causa da disputa, ele saiu da multidão e veio dar explicações para o Senhor. Aí o pai do menino disse: Mestre, no verso 17, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Meus amados irmãos, por que eu estou lendo esse texto agora? Porque na realidade contextual que nós estamos vivendo, por causa de que o Senhor não tenha encontrado o caminho pleno para poder colocar sua glória sobre sua casa, não tenha encontrado o caminho pleno para fazer repousar a sua presença entre nós, porque não tenha encontrado um coração que está buscando com anelos por Ele, então a igreja tem perdido o seu impacto. Por que nós ficamos espantados com o declínio moral, com o declínio espiritual da nossa geração, com o secularismo da nossa geração, com o mundo tirando Deus de todas as esferas? Porque a igreja perdeu a vitalidade do seu testemunho. Irmão, isso lhe faz tremer. Me espanta o coração que Deus nos confia seu testemunho na antessala do regresso de Cristo, e a igreja não tem impacto sobre o mundo. Nunca, irmãos amados, nunca a igreja teve tanto recurso material como nessa geração. E nunca teve tão pouco impacto com as missões que são enviadas ao redor da história. Meus amados irmãos, no primeiro século, em apenas 3 décadas, o mundo foi conquistado para o evangelho do Senhor Jesus. Sem nenhum plano nem metodologia humana, senão o pleno protagonismo do Espírito Santo. Agora tem passado mais de 20 séculos. E temos um mundo que postergou a Deus, que tirou a Deus de todas as esferas. E nós estamos espantados diante disso. Mas veja qual é a explicação que o Senhor nos dá. A sua glória não tem encontrado um caminho entre nós. Os discípulos aqui nessa cena não estavam conseguindo repreender o espírito imundo. Então o Senhor se move. E no verso 19, ele diz: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. E sou Ele, sua presença, sou Ele, sua glória, que pode mudar nossa tendência ao fracasso. Irmão, quando foi a última vez você chorou no seu coração porque as pessoas ao redor estão indo para o inferno? E a gente fala de Cristo e parece que o testemunho não está chegando no fundo do coração. Quando foi a última vez que você dobrou os joelhos diante do Senhor? Porque a palavra do evangelho que você está pregando não estava gerando um efeito no coração daqueles. O que está acontecendo na nossa geração? Que se fazem tantas campanhas evangelísticas, se fazem tantos movimentos de encontros cristãos. E tem um movimento até perigoso, me permitam dizer isso com muito respeito, um movimento que tenta procurar reivindicar as glórias da reforma, mas que parece distante da vitalidade, da presença e da glória do Senhor. De que serve aquilo? O Senhor falou um par de palavras com sua presença ali. No verso 25 ele diz: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E então, ele clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto.
Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então o Senhor, com a sua presença, por um par de palavras dele, trouxe a liberação que os discípulos não conseguiram naquele momento. O impacto deles não estava sendo pleno, porque faltava a presença própria do Senhor Jesus. Então eles têm uma conversação depois daquela cena. No verso 28. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que ou não podemos nós expulsar? Irmãos, nos convém logo nos perguntar diante do Senhor: por que a igreja hoje não tem um impacto de vida, de poder, de realidade espiritual, de esperança, como a teve a igreja no começo? Nos convém perguntar hoje ao Senhor: o que acontece, Senhor? Tu tem depositado a visão celestial nos nossos corações. Mas o que acontece que ainda o testemunho do Senhor não impacta a geração como foi no começo. O que acontece que ainda o Espírito Santo não tem plena liberdade nos nossos corações como foi no começo. O que passa, Senhor, que a Tua glória não encontra descanso ainda completamente entre nós? Então o Senhor dá para os discípulos uma resposta didática. Nós precisamos vê-la como uma resposta didática para entender os princípios espirituais aí envolvidos. Disse-lhes no verso 29. Preste atenção na resposta do Senhor. Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então, irmãos, por assunto didático, me permita dividir essa resposta em 3 movimentos. Esta casta. Em segundo lugar, não pode sair com coisa alguma. Em terceiro lugar, a não ser com oração e jejum. Em primeiro lugar, irmãos, o Senhor chama a atenção para os seus discípulos na natureza ou no diagnóstico do problema espiritual. Esta casta. Essa palavra é vital para nós hoje. Porque nós vivemos num tempo de densas trevas ao nosso redor. O inimigo tem levantado milhares e milhares de demônios ao redor do mundo para oprimir a alma dos santos. Vocês já têm ouvido aquela profecia de Daniel no capítulo 7, no verso 25, onde diz que, de alguma maneira, o espírito do anticristo, ele esmagará a mente dos santos. Quantos irmãos nos vemos com dor, oprimidos, perdendo a glória do chamamento celestial, por causa que as trevas se levantaram nessa geração para colocar um empecilho no avanço do testemunho do Senhor. O que nós estamos fazendo como igreja? Será que nós vivemos aqui entretidos nas distrações momentâneas? Ou já percebemos que esse mundo aqui é um cenário de batalha espiritual? Esta casta é muitos espíritos enganadores nesse tempo que estão saindo para cauterizar as consciências. Profissionais da mentira que se levantam para ensinar doutrinas que se opõem à glória do Evangelho de Deus. Espíritos que operam com pessoas que estão entre nós e que trazem divisão no meio da igreja. Pessoas que estão entre nós e que são colocadas pelo inimigo para fazer tropeçar o povo de Deus. Nós vivemos num cenário de grande batalha espiritual e parece que ainda não discernimos esta casta. Os discípulos, eles já tinham experiência com a liberação demoníaca. O Senhor, vocês podem lembrar, tinha enviado eles de 2 em 2, número de 70. E eles voltaram contentes, até quase com um orgulho. Senhor, eles se sujeitavam ao Teu nome.
Mas o Senhor rapidamente tira o foco daquilo e diz: alegrai-vos, que o vosso nome está escrito no livro dos céus. Eles tinham aprendido naquela experiência o que era a libertação da opressão espiritual. E talvez com a mesma medida de poder, com a mesma medida de força, talvez até confiando na experiência antiga, eles então vieram, nesse caso, do espírito mudo e surdo, a fazer a liberação daquele garoto. E não o conseguiam. Então veja bem aqui um assunto. Para esta casta, para esse tempo de densas trevas ao nosso redor, para esse tempo de grande apostasia, para esse tempo onde tem uma grande oposição a Deus, e um grande levantamento da idolatria humana. Para esse tempo, os métodos tradicionais, as costumes tradicionais, não têm força nenhuma. É por isso, irmãos, que com dor, até com vergonha no coração, nós devemos nos arrepender quando pensamos que fazendo assuntos do mesmo jeito que funcionaram anos antes, deviam estar funcionando agora. Eu não sei como é aqui, mas com muita dor nós vemos lá no Chile irmãos protestantes que saem às ruas com um alto-falante e começam a gritar nas praças, que acabam sendo uma vergonha para o testemunho do Senhor. Ou pensar também, com todo o valor que tem, que o grande instrumento de Deus nesse tempo é o exercício na apologética. Ela tem um grande valor, mas ela não produz conversão nenhuma. É só a presença do Senhor, o Espírito do Senhor. É Ele que convence de pecado, justiça e juízo. Então, irmãos, a igreja parece que ela tem confiança nos métodos que deram resultado em outras gerações. Porque em outro tempo, sim deu resultado pregar desde as praças. Em outro tempo, a pregação pública podia ter um impacto, mas hoje o mundo não ouve. O mundo hoje precisa saber que a glória de Deus esteja de modo renovado na sua casa. Irmão, isso nós temos que fazer, levar nosso coração em humilhação diante do Senhor, porque nossa medida ainda é fraca. Nós não podemos ficar conformes com o que temos recebido dele até hoje. Mesmo que o Senhor te revelou quem é Cristo, mesmo que o Senhor te revelou a centralidade de Cristo, a glória do propósito eterno de Deus, a glória da igreja, a glória da carreira cristã, o nosso chamamento celestial, mesmo que você tenha tudo isso no coração, é isso o Senhor tem aberto um caminho entre nós, mas olha, ainda é necessário que Ele encontre repouso da sua glória entre nós. Porque esta casta talvez é diferente das outras. Ela precisa de uma presença renovada do Senhor Jesus para ser expulsa, para ficar envergonhada dessas trevas. Então, o segundo movimento aí dessa resposta didática de Cristo é: não pode sair com coisa alguma. Isto é, a obsolescência dos métodos tradicionais. O fim da confiança naquilo que deu resultados em outro tempo. Nós precisamos uma visitação do Senhor. Assim como ocorreu no caso desses discípulos, que não tinha efeito nenhum sobre a vida daquele garoto. E o terceiro movimento, a não ser com oração e jejum. Eu não quero chamar a atenção aqui ao exercício espiritual da oração e jejum, senão a realidade que está envolvida nessas duas palavras. O que é oração, irmãos? Nos convém termos essa pergunta em nosso coração. O que é aquela oração que toca o coração de Deus? Eu penso que a resposta mais simples o Senhor pode nos dar é aí, naquele Salmo 27, no verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor.
e esta buscarei. Eu possa habitar na casa do Senhor para contemplar a sua formosura e aprender no seu santuário. Oração é uma devoção pela glória de Deus. É isso que é oração, meus irmãos. Se isso não é o norte, não é o foco das vezes que nós estamos juntos para uma oração corporativa, então nós estamos perdendo o tempo. Eu não sei qual é a sua experiência na sua localidade de oração corporativa. Mas muitas vezes aquela reunião se torna um lugar de murmuração. Se torna um lugar onde nós levamos as situações pessoais e de outros e começamos a analisá-las. Irmãos, que coisa triste. Quando passamos 1 hora falando entre nós e apenas oramos 10 minutos depois. Eu não sei se é a sua experiência. Mas eu falo porque isso o Senhor também tem falado no meu coração, na minha experiência. Nós precisamos de uma oração que toque o coração de Deus já. Uma oração que faça estremecer os céus. Se vocês veem a continuação daquele relato que tem sido nosso eixo dessa mensagem, vocês vão perceber que, citando o Espírito Santo, a esterilidade de Isabel, logo ele coloca o foco no ministério de Zacarias, queimando incenso no altar. É aí onde o Senhor encontra um caminho. Na oração que toca os lugares celestiais. Porque a nossa esperança nos lugares celestiais. A devoção pela glória de Cristo nos lugares celestiais. Nossa posição em lugares celestiais. Nos deve conduzir a nos relacionarmos com Deus naquela altura do nosso chamamento. Não uma oração fraca, não uma oração pequena, sino uma oração pedindo pela presença renovada do Senhor, como fez Moisés. Como vocês já têm ouvido do Senhor, no capítulo 33 do livro de Êxodo, ele diz, rogo-te, me mostres tua glória. Irmãos, essa oração tocou o coração de Deus. A ousadia de Moisés tocou o coração de Deus. O comoveu. O Senhor, numa primeira instância, fez ele se esconder numa rocha. E Moisés só conseguiu ver as costas do Senhor. Mas o Senhor fiel. A oração que tocou o seu coração. Muitos séculos mais para frente, a respondeu na sua plenitude, quando Moisés estava junto com Elias no monte da transfiguração. Aí ele viu a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então hoje, se você ora, Senhor, rogo-te, me mostres tua glória. Senhor, faz repousar a tua glória entre nós. Encontra caminho nos nossos corações. Ele vai nos dispensar o seu Filho. Vamos fechar com uma leitura do Salmo 80. Perceba bem, irmão. Hoje não é uma palavra de alegria. Essas palavras que o Senhor tem falado no nosso coração devem nos fazer estremecer diante dEle e pedir já uma ajuda ao Senhor. Quem hoje está se colocando diante do Senhor para pedir a sua glória neste mundo? O Senhor está nos despertando para sermos talvez um grupo de vanguarda. Veja o privilégio do Senhor falando isto aos nossos corações. Veja o privilégio do Senhor nos ensinando a orar de acordo à sua vontade. Que o Senhor quer ocupar esse povo que está aqui reunido para fazer o último movimento da sua obra antes do regresso do Senhor. A resposta que Deus deu para Zacarias e Isabel foi João Batista. Talvez nós vamos gastar um tempo nisto numa próxima sessão. Mas veja bem, é aquele varão
cheio do Espírito Santo. Um vaso profético do Senhor. É esta a resposta que o Senhor irá dar quando nós oremos diante dele, reconhecendo nossa esterilidade espiritual, reconhecendo nossa fraqueza no testemunho do Senhor, reconhecendo o quanto nós temos fechado o caminho da revelação da glória do Senhor para Ele, e nos arrependendo diante dele. Irmãos, nosso coração devia ter uma dor por causa de que o Senhor está querendo se revelar, Ele está querendo se dispensar, Ele deu seu Filho por nós e nós não estamos reagindo àquilo. Olha como orou Asaf, no Salmo 80. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins. Essa é uma visão do Santo dos Santos. Resplandece. Verso 3. Faze-nos voltar, ó Deus. Uma outra tradução diz, restaura-nos. Porque Deus tem um compromisso com a restauração do seu testemunho antes do regresso do Senhor. O Senhor Jesus não virá por uma igreja moribunda, por uma igreja fraca. Ele virá pela sua noiva. Ele se encontrará a si mesmo entre nós. Então o Senhor irá restaurar o seu testemunho antes dele voltar. Ele encontrará um grupo de vanguarda. O Senhor ganhará caminho no coração daqueles que estão esperando por Ele. Nós começamos lendo aqui, Senhor, o que esperarei? A minha esperança está em Ti. Faze-nos voltar, ó Deus. Faze resplandecer o Teu rosto e seremos salvos. Esta é a oração que a igreja há de fazer nesse tempo. Queremos uma visão renovada da Tua glória, Senhor. Que a Tua glória nos conquiste. Hoje falávamos com um irmão na tarde e pensávamos assim, que para a geração mais jovem, os prazeres que o mundo oferece, as glórias passageiras que o mundo oferece, elas são uma concorrência desleal contra aquelas vidas novas, contra aquela mocidade. É uma concorrência desleal porque o que é que pode concorrer com a glória onde o mundo eleva o homem por sobre todas as coisas? Com a glória dos prazeres que o jovem tem tão perto da sua mão. Há uma só coisa que pode ser maior, e é a glória de Cristo. O que pode libertar você, meu irmão, que está atrapado ainda em pecados? A ti, amado jovem, que está ainda envolvido no mesmo pecado, de uma vez, tras outra vez, e parece que não vai sair dali. E ainda tendo a tentação tão próxima a ti. O único que pode nos livrar é uma visão renovada da glória do Senhor. A glória do Senhor constrói na nossa mente novas formas, novos caminhos, até neuronais, para nós não pensarmos mais no pecado, senão nos dedicarmos absolutamente a meditar nele. É isso maior do que qualquer prazer desse mundo. Mais nada. Nós não queremos exigir agora nenhum comportamento. O primeiro que nós precisamos é ter uma visão do Senhor, de quem Ele é hoje, de que o Pai exaltou Ele à sua destra, que o Senhor está voltando, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o nosso sumo sacerdote celestial, que Ele é amado da nossa alma, e que Ele vem já, que Ele tem pressa, e que nosso coração tem a mesma oração que tinha a Sulamita. Oh, vem depressa, amado meu. Verso 7. Faze-nos voltar. É de novo ele clamando mesmo. Oh Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Verso 14. Oh Deus dos exércitos, volta-te. Nós te rogamos. Atende dos céus e vê e visita esta vinha. Irmão, leia com dor agora o que vem aqui. A videira que a tua destra plantou e o sarmento que fortificaste para ti está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face.
Que isso, irmãos? É a palavra do Senhor mostrando a condição mais íntima do nosso coração. Muitas coisas aconteceram desde o dia que o Senhor te chamou. Talvez façam que hoje teus desejos pelo Senhor, a manifestação da glória do Senhor, não esteja tendo o caminho que já teve. O Senhor prescrute nossos corações. E a igreja não tendo o impacto que o Evangelho teve no começo. Nem nos outros avivamentos que aconteceram na história. Algo aconteceu. Que hoje o mundo avança naquilo que é o mistério da iniquidade. Mas o Senhor, Ele vai vindicar o seu testemunho. Ele está nos chamando a orar de acordo com a sua vontade, nesse sentido. Seja a tua mão, Senhor, sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Deste modo, não nos iremos de após ti. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Penso que é suficiente por essa noite. Eu queria deixar nos irmãos o seguinte. Mesmo que o cenário esteja horrível ao nosso redor. Mesmo que as coisas pareçam que não tem mudança, que vão de mal em pior. O Senhor tem seu foco naqueles que têm seu foco nele. O Senhor pode trazer uma restauração, uma vindicação, seu testemunho. Ele pode repousar a sua glória naqueles que têm desejos pela sua glória. Uma coisa pediu o Senhor. E esta buscará. Deus também está buscando. Onde você repousar o seu testemunho? Qual é o lugar do meu repouso? Amém.